Qual que é o total de gastos da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, na Prefeitura Regional de Sapopemba? Todos afirmam que a prioridade sempre vai ser a periferia, as áreas mais vulneráveis. A gente quer saber quanto se investe nas regiões mais pobres, mais vulneráveis e quanto se investe nas regiões mais ricas da cidade. O orçamento público tem duas funções primordiais. Primeiro é permitir o controle social, permitir que a sociedade acompanhe e saiba o que os governos estão fazendo e saiba onde que o governo está gastando o dinheiro dos impostos, que é um dinheiro público. A outra função que ele tem é uma função de planejamento. Então ele serve para que os governos e a própria sociedade saibam para qual direção o país ou a cidade vão caminhar. E o que a pesquisa mostrou é que o orçamento da cidade de São Paulo hoje ele está cumprindo mal essas duas funções. O primeiro problema é o georreferenciamento e a localização geográfica dos servidores públicos que trabalham para a prefeitura e prestam serviços ao cidadão. Existe essa informação, mas ela ainda está bastante incompleta, com campos em branco, endereços errados, etc. O segundo aspecto que dificulta que exista informação sobre o gasto público no território são os grandes contratos de prestação de serviços com terceiros. O serviço de ônibus, uma parte expressiva dos serviços de saúde, o serviço de varrição pública e limpeza urbana. Esses contratos, eles não permitem a identificação do local de realização desses serviços e muito menos o quanto foi gasto em cada prefeitura regional com essa prestação de serviço. E o terceiro problema diz respeito aos investimentos, construção de creches, construção de céus, de hospitais, de corredores de ônibus e por aí vai. Tem um problema para identificar a localização deles, porque você tem, por um lado, o sistema de execução orçamentária e, de um lado, um sistema de gestão de contratos. E esses sistemas não se conversam, eles não transmitem informação um para o outro, de modo que você pode, a partir do relatório de execução orçamentária, a partir da base de dados de orçamento, identificar o quanto cada obra está sendo feita e quanto está sendo gasto em cada obra nas regiões da cidade. Embora o estudo tenha destacado uma situação ruim em termos de produção de dados, é possível reverter esse quadro, usando tecnologias de forma inteligente, conectando diversos sistemas de informação que a prefeitura tem. Forçar a área de despesa, reforçar a capacitação e o número de pessoas que trabalham com isso, para que elas possam, primeiro, entender o papel do orçamento não só como um entrave burocrático, mas o papel do orçamento como um instrumento de planejamento e transformação da cidade. E isso vai ser uma condição fundamental para a gente ampliar os processos participativos na cidade, fazer com que o orçamento público seja algo amplamente debatido na sociedade e que sociedade e governo saibam as decisões que estão sendo tomadas e saibam qual que é a direção que a cidade está indo a partir dessas decisões.